Vamos começar nossa gravação aqui, beleza? Tudo bem, então, pessoal? Então, a gente vai fazer dessa maneira, tá? Os slides dessa aula eu já postei, tá lá no estúdio, na parte dos arquivos. E aí, se alguém quiser ir acompanhando, eu vou transmitir aqui para vocês, tá? Mas se alguém quiser ir acompanhando, tá lá também. Gente, vocês lembram o que a gente viu na última aula? Na segunda passada, né? Que a gente viu por último lá, na nossa aula. Hum? Tá, eu vou aguardar a interação de vocês. O que a gente viu na última aula? Vocês vão me responder, gente? Tá, eu vou dar uma dica. A gente começou a ver um gênero de bactérias, tá? A gente vai começar a ver, então, a questão das bactérias de interesse odontológico. Isso, Gustavo, a gente começou a ver metabolismo, muito bem. A gente viu também essa parte do metabolismo na primeira parte da aula, né? E aí, a segunda, a gente viu um gênero específico de bactérias. Isso que eu queria saber, Júlia. Um gênero específico de bactérias que tinha o maior interesse odontológico, tá? Que é esse gênero que a Júlia comentou aqui, que são as Streptococcus, tá? Então, a gente tem Streptococcus sanguis, Streptococcus mutans, que estão relacionadas, então, com o processo de cárie dentária, tá? Segunda parte essa aula de hoje, né, a gente vai falar, eu coloquei como título bactérias de interesse clínico, porque algumas têm mais características voltadas para a clínica odontológica, outras menos, tá? Mas também são de interesse médico aí, tá bom? A Nútia acabou de entrar, a Nútia pode interagir aqui quando precisar, tá? A gente vai começar, então, a nossa aula e depois eu disponibilizo o vídeo lá na sala do café. Tudo bem, pessoal? Então, ao final dessa aula, o que eu vou pedir para vocês postarem lá no fórum para contar a presença de vocês, vai ser aquela tabela que a gente começou a fazer na semana passada, tá? Então, lembra que vocês fizeram uma tabela com streptococcus, e aí vocês colocavam as características, então se era gram positiva, gram negativa, o que tem de fator de virulência, legal saber também. Qual tipo de meio é utilizado para se desenvolver? Qual tipo de meio era utilizado para a gente determinar streptococcus? Vamos lá, quem lembra? Agar sanguisa, isso mesmo, tá? Então, agar sangue, então o agar, ele é uma substância mais gelatinosa, ele é o meio que as bactérias conseguem se desenvolver. Perfeito, isso aí. Beleza, então, pessoal, olha só, eu vou mudar de tela e aí eu não consigo me ver mais, tá? Então, eu não vou conseguir ter contato direto com o chat. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte. Agora que eu for mudar de tela e a gente vai começar a nossa aula propriamente dita, quando vocês tiverem dúvida, quiserem perguntar ou acrescentar alguma coisa, podem falar no microfone, tá bom? Podem me chamar. Tudo bem? Posso? Fechou. É, Obrigada pelo retorno, gente. Hoje eu vou pegar um ritmo um pouquinho mais rápido, tá? Porque a gente tem. Vamos para lá já. Um pouquinho. Conseguem ver minha tela? Em modo de apresentação? Preciso que responda pelo microfone, quer dizer. Sim, sim. Obrigada. Obrigada, gente. Então tá bom, pessoal. Hoje o nosso ritmo vai ser um pouquinho mais rápido, tá? Porque a gente vai estar vendo 4 grupos, 4 gêneros de bactérias diferentes que têm o interesse clínico. Então, o que a gente vai ver? Principais características que vocês vão colocar na tabelinha de vocês.
A gente vai ver também fatores de virulência de cada uma delas, tá? Se vocês verem, eu englobei aqui os bacilos e Clostridium, porque eles têm algumas características bem similares, tá? E aí a gente vai ver também, então, os fatores de virulência, o método de diagnóstico, ou seja, como a gente faz para identificar cada uma desses gêneros de bactérias, tá bom? Vamos tentar acabar um pouquinho antes para vocês terem um tempo aí para fazer a tabela. Combinado? Vamos lá, então? Então, pessoal, a gente começou a ver semana passada sobre o gênero Streptococcus, tá? E aí hoje a gente vai começar falando sobre as Staphylococcus. As Staphylococcus, elas remetem à ideia de uma forma da morfologia bacteriana, tá? Vocês conseguem lembrar qual que era essa forma de Staphylococcus? Primeiro, se é coccus, elas são arredondadinhas, certo? Agora, se elas são Staphylococcus, elas são como? Vocês lembram disso? Alguém? Gente, então, olha só. Lembram do nosso Robert Koch, que fez o experimento para detecção de micro-organismo? Então, foi ele que identificou as Staphylococcus, tá? Então, gente, as Staphylococcus, se vocês lembrarem, são aquelas bactérias que têm forma de cacho de uvas. Então, são vários cocos organizadinhos que formam esse aspecto mais de cacho de uva, tá? Gente, elas estão muito presentes em pus de infecções humanas. Então, pus, quando forma aquela parte mais espessa de uma infecção, aquela secreção mais espessa, então, as estafilococos, elas estão muito envolvidas nesses tipos de infecções. Agora, existe uma espécie específica de estafilococos que está envolvendo agentes em várias doenças e ela causa febre, tá? Então, ela é um dos agentes mais comuns que vão causar febre. Então, o que causa febre a gente chama de agente, acompanha comigo aqui, ó, agente piogênico, tá? Então, agente piogênico é aquele que causa febre. Quem que é esse agente? As Staphylococcus aureus, tá? Então, Staphylococcus é o gênero e aureus é a espécie, tá? Então, Staphylococcus aureus é a mais comum para causar febre. E ela causa várias doenças. Então, ela é agente etiológico, ou seja, aquele agente causador de várias doenças. Furúnculo, né, que às vezes é mais uma manifestação do que uma doença. Sabem que é furúnculo? Então, aqueles abscessos, aquelas protuberâncias formadas, né, de inflamação, furúnculo. Pneumonia, meningite, endocardite, amidalite, entorocolite, então inflamação lá do cólon, do intestino, intoxicações alimentares. Então, as Staphylococcus aureus podem estar relacionadas com qualquer uma dessas manifestações ou dessas doenças, tá? E no dente, elas podem estar relacionadas também, tá? Então, pulpites, inflamação então da pulpa dentária, e também estomatite. Estomatites são as aftas, tá? Então, as estafilococos podem estar relacionadas com qualquer uma dessas manifestações. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém perguntou alguma coisa no chat? Posso continuar? Só me respondam que sim, gente, pelo microfone, porque eu não consigo ver. Tá tudo certo, professora, pode continuar. Obrigada, amor. Ok. Então, a gente viu que elas são cocos, né? Então, forma de cachos de uva, né? Então, aqui essas bonitinhas. Elas são gram-positivas, igual as streptococcus. Lembra que as streptococcus elas eram gram-positivas também? Se elas são gram-positivas, elas têm uma camada bem espessa de peptídeo glicano, tá? Elas são imóveis e elas são anaeróbios facultativos. O que significa isso? Anaeróbio facultativo. Elas podem funcionar
na ausência de oxigênio, sabe? Certo? Então, pode ser anaeróbias, mas elas também são aeróbias. Então, elas funcionam tanto na presença de oxigênio, mas na ausência de oxigênio, elas também podem estar trabalhando, tá? Exercendo as suas atividades. O metabolismo, gente, das estafilococos pode ser tanto respiratório quanto fermentativo. Então, quando elas fazem fermentação, elas produzem ácido acético, nosso vinagre, tá? E o metabolismo respiratório, elas vão estar produzindo ácido lático quando na ausência de oxigênio, certo? Olha só, uma característica importante das estafilococos é que elas são resistentes a diversos tipos de desinfetantes, tá? Então, muitas vezes, o que a gente usa para desinfetar algum local não funciona para as estafilococos, então elas são resistentes, tá? E também ao sal, por exemplo, algumas bactérias, elas não precisam de condições ideais de sal. Professora, pode liberar, tem gente falando que não consegue entrar, que precisa de liberação. Posso, só um minutinho então que eu vou lá. Segura aí, pessoal. Márcio, vocês sabem se tem mais alguém? Só ele que comentou. Tá bom, amor. Se mais alguém falar, você me avisa? Avisa sim. Obrigada. Certo, pessoal. Então, assim, as estafilococos, elas causam doenças, causam febres, elas são muito resistentes, tá? Então, a gente já consegue mensurar aí o perigo delas, né? E a dificuldade em erradicar elas. Tudo bem, pessoal? Se elas têm essa dificuldade, elas são bem rápidas, elas são bem estratégicas, é porque elas têm mecanismos de fugir do nosso sistema imune. Vocês concordam com isso? Que tipo de mecanismo, então, elas vão ter? Vocês lembram que algumas bactérias desenvolvem resistência a antibióticos? Como que a gente viu na aula passada, ou nas primeiras aulas, como que essas bactérias, pessoal, conseguem desenvolver resistência a antibióticos? Vou esperar vocês participarem comigo. Ouvi um áudio. Como que essas bactérias conseguem resistência aos antibióticos? Vocês não lembram? Olha só, vou dar uma dica. As bactérias têm o nucleóide, que é o DNA cromossomal delas, e as bactérias também têm o plasmídio. Lembram disso? O plasmídio, gente, ele secreta o fator R de resistência a antibióticos. Então, mais especificamente, eles produzem. Consegue acompanhar aqui comigo no slide? Eles produzem beta-lactamases. Não é assim. Um pouquinho, gente. O que vocês estão enxergando agora? Alguém me ajuda, gente? A gente está vendo você, professor. Tá. E agora? Agora foi para apresentação. Tá. Mas, tipo assim, dá para ver sua... Ai, agora entrou certinho. Obrigada, amor. Ok. Então tá bom. Então, olha só. Então, os nossos plasmídios, na verdade, não os nossos, né? Das bactérias. Os plasmídios das bactérias, eles vão expressar esses fatores de resistência, né? Então, são esses fatores de resistência que ajudam as bactérias a resistir aos antibióticos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui as beta-lactamases, tá? Que elas vão agir diretamente no antibiótico, inibindo a ação deles. Outra forma das bactérias adquirir
essa resistência aos antibióticos, e é uma característica das estafilococos, gente, é a transmissão por conjugação. Então, se vocês lembrarem, as bactérias, elas fazem aquela troca de material genético entre elas através do pilos, né? Então, é outra forma que elas adquirem essa resistência e passam de uma bactéria para outra, tá? Outro mecanismo de evasão, o que é o mecanismo de evasão, então, para o Márcio que chegou agora? É a forma que as bactérias escapam do nosso sistema imune, tá? É através da peptidoglicana. Tá? Então, peptidoglicano é aquele componente da parede celular, e ela vai estimular a produção de um pirógeno endógeno. O que é isso? É uma molécula endógena, ou seja, uma molécula do hospedeiro que vai causar febre, tá? Além disso, gente, ela vai estimular essas proteínas da produção de interleucina 1. A interleucina 1, pessoal, é uma molécula que vai induzir a atividade inflamatória. Então, lembra quando a gente viu que a inflamação é um papel protetor? Lembra que o Bruno perguntou assim, mas por que a gente usa anti-inflamatório, então? A gente usa porque chega um ponto que a inflamação fica tão exacerbada que ela acaba sendo maléfica para o nosso próprio organismo. E é o que a peptidoglicana ali das estafilococos está fazendo, tá? Tudo bem com esses dois, pessoal? Alguém tem uma dúvida? Então, mecanismos de evasão até agora que a gente viu. Resistência a antibiótico e peptidoglicano. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que ficou confuso? Não? Vou continuar então. Se vocês tiverem dúvida, gente, me perguntem, tá bom? Ok, outro mecanismo de evasão são os ácidos teicoicos. Lembram que nas bactérias gram-positivas, associados, então a gente tinha a membrana, né? Aí a gente tinha peptidoglicano. Associado a essas peptidogliccanos, a gente tinha os ácidos teicoicos e lipoteicoicos, né? As estafilococos não é diferente. Então, elas precisam ser analisando. Gente, então, esses ácidos teicoicos vão ajudar essas bactérias a grudarem, a se unir na célula do hospedeiro, tá? Então, essa é a importância para a bactéria, né, desse ácido teicoico. Então, permite a aderência do micro-organismo à célula do hospedeiro. Além disso, ela vai promover a ativação do sistema complemento. O que é isso? O sistema complemento é o mecanismo de nós, do hospedeiro, tá? Do ser humano, para tentar inativar as bactérias. Elas ativam esse sistema, só que esse sistema ativa uma inflamação muito grande, muito exacerbada, igual a peptidoglicana. E é quando a gente vai lá e toma um anti-inflamatório, tá? E mais externo ali na membrana ainda, essas proteínas, essas bactérias, elas possuem uma proteína A e possuem a cápsula. Então, lembram que mais externo possuem a cápsula, que é aquele glicocálice constituído de açúcar. Então, ali também tem uma proteína que chama proteína A, tá? Essas proteínas, pessoal, elas são antifagocitárias, ou seja, elas conseguem inibir, elas conseguem fugir do macrófago. Então, aqui a gente tem a bactéria. O macrófago que quer vir aqui, ó, comer essa bactéria, fazer fagocitose, só que ele não vai conseguir, porque essa bactéria aqui, ela consegue inibir a fagocitose do macrófago, consegue fugir dele e enganar ele. Agora, o macrófago não acha mais essas estafilococos. Tudo bem aqui, pessoal? É importante que vocês entendam como acontece essa evasão. Vocês têm alguma dúvida? Prof, nos ácidos teicoicos, deu uma travadinha e eu não consegui entender direito o que você falou, para que eles servem. Volta, amor. Eu falo de novo, não tem problema. Então, se vocês lembrarem, lá nas bactérias gram-positivas, a gente tinha uma camada maior, né, de peptidoglicano, e aí a gente tinha os ácidos teicoicos e lipoteicoicos, que ficavam imersos ali nessa peptidoglicana, alguns chegavam até, né, a camada lipídica da membrana. Bom,
As estafilococos, então, elas têm os ácidos lipoteicoicos, porque elas são gram-positivas, né? O que esses ácidos lipoteicoicos ajudam, meu bem? Elas ajudam a aderência da bactéria na célula do hospedeiro. Então, essa bactéria chegou aqui em mim, tá? O que ela faz? Gruda. Então, um dos componentes que facilita, favorece essa aderência, essa adesão, são os ácidos teicoicos, tá? E aí, Eu posso comparar ela, tipo, a uma cola para bactéria? pode, isso mesmo. E tipo as fímbrias, lembra das fímbrias, que elas também ajudam a aderência? Os ácidos teicoicos também. Entendi. Obrigada. Imagina, amor. Sobre a proteína A, você conseguiu ouvir? Consegui, sim. Ou travou também? Consegui. Obrigada. Perfeito, então. Obrigada, viu? Pessoal, então esses são alguns fatores que as bactérias conseguem evadir ou driblar, né, o nosso organismo. Existem outros fatores de virulência. Então, fatores de virulência são aqueles fatores das bactérias que vão agredir o hospedeiro, ou seja, agredir o ser humano, tá? Que tipo de fatores de virulência que a gente vai ter? Um primeiro fator são as toxinas citolíticas, tá? Então, alguma coisa lítica é alguma coisa que faz lise, ou seja, que quebra, tá? Cito significa célula. Então, toxinas citolíticas são toxinas que causam lesão, que quebram, que lisam células, tá? Então, as estafilococos, gente, elas vão causar uma lesão no tecido, então forma abscesso, ou seja, tem um monte de célula imune para tentar conter, vai estar gerando uma grande resposta inflamatória, tá? Então, por conta dessa lesão grande que essas bactérias estafilococos que a gente está falando, então, tá? Então, os estafilococos possuem essas toxinas citolíticas. Então, no lugar que elas passarem no nosso organismo, elas vão causar lesão, tá? Outra toxina que a gente tem, que a bactéria, que as estafilococos têm, são as toxinas esfoliativas, tá? Então, o que é uma esfoliação? Uma esfoliação é quando a gente perde uma camada mais superficial da pele, da epiderme. Gente, as estafilococos, elas têm uma toxina que vai fazer uma esfoliação da pele, tá? O que é isso? A nossa camada da pele, a nossa camada mais externa, ela é unida bem forte, tá? Essa união bem forte se dá porque entre uma célula e outra existem componentes, especializações de membrana que são chamados de desmossomos. Esses desmossomos unem a camada mais superficial do epitélio, tá? O que acontece? Essa toxina esfoliativa, pessoal, ela vai causar uma ruptura nesses desmossomos. Agora, a nossa pele vai estar unida tão forte? Teve uma ruptura dos desmossomos. Então, o que acontece? Forma bolha, essa camada mais superficial da pele começa a se desgrudar, tá? E aí, então, forma bolha, forma esse aspecto mais de queimado na pele. E aí, por último, a gente tem as enterotoxinas, tá? Entero, então, significa intestino, então, uma toxina que vai afetar lá a questão do trato gastrointestinal. Então, vai causar vômito, diarreia, mal-estar. E olha só, gente, que coisa. As estafilococos, elas são resistentes à fervura e à digestão gástrica, tá? Então, você pode ferver, se você ferver 10 minutos, não vai ser suficiente para matar as estafilococos, certo? Então, por isso que as estafilococos são muito resistentes. Tem sentido isso para vocês, gente? Esses fatores de virulência? Conseguiu entender o que cada um faz? Ficou confuso alguma parte?
Pessoal, eu vou seguir então, tá? À medida que vocês forem tendo dúvidas, vão me perguntando, ou qualquer coisa depois vocês mandam também lá na sala do café. Mas se tiver de dúvida e for perguntando agora, é melhor, tá bom? Olha só, pessoal, agora vamos ver os outros fatores de virulência ainda da Staphylococcus. Essa é o que mais vai ter fator de virulência, tá? Que a gente vai ver, porque ela é bem mais complexa. Então, a gente viu que tem a cápsula, a proteína A, os ácidos teicoicos, que a gente já conversou. E aí tem algumas que a gente já falou lá nas streptococcus. Então, que é a desoxirribonuclease, que é uma DNase, ou seja, ela vai clivar DNA, tá? De quem? Da célula do hospedeiro. Hialuronidase, então, cliva o ácido hialurônico que está lá na nossa pele, vai ajudar, então, essa bactéria a entrar no nosso organismo. Outra coisa que vai ajudar os estafilococos a entrarem no nosso organismo é a lipase. Então, ase, mais uma vez, ase é uma coisa que quebra. Quebra o quê? Lipídios, tá? A gente tem lipídio lá nas nossas membranas celulares, né? Então, essa lipase vai ajudar a bactéria a quebrar a parte lipídica que a gente tem na pele e colonizar a nossa pele. E aí, o último fator que eu já comentei com vocês é que o plasmídio dessas bactérias expressa beta-lactamase. E por causa disso, as estafilococos são resistentes à penicilina, que é um dos principais tipos lá de antibiótico, né? A nossa bezetacil, que quem conhece não esquece jamais. Tá bom? Tudo bem aqui, pessoal? Com essas fatores de virulência? Como que a gente vai identificar, então, essas bactérias? Deu uma desconfigurada aqui. Primeira coisa, pessoal, a gente vai fazer um teste de Gram, tá? Então, lembra? Se é Gram positiva, vai ficar que cor? Roxinha, né? Se é Gram negativa, vai ficar vermelhinha, rosa. Então, no caso das estafilococos, elas vão ficar roxas, porque elas são Gram positivas, tá? A gente pode fazer uma cultura com agar-sangue para as estafilococos, tá? Elas crescem também em agar-sangue, mas existe um outro tipo de agar que vai ser importante para diferenciar tipos de estafilococcus. Vocês lembram? Professora, Pode falar. a Bruna mandou uma mensagem aqui que a Karen tá tentando entrar. Não sei se ela conseguiu. Peraí, vamos lá então. Só um minutinho. Vou liberar para ela. Karen. Consegui liberar para Karen. Obrigada. Certo. Tranquilo. Acho que vou ter que interromper e voltar. Só um pouquinho, gente. Quando eu saio, dá um bug aqui. Beleza. Ok, pessoal. Então, assim, se vocês lembrarem, eu tinha comentado com vocês que as estafilococos, elas sobrevivem em altas concentrações de sal, tá? De NaCl, cloreto de sódio. Isso é uma característica delas. Nem todas as bactérias sobrevivem em altas concentrações de sal. Então, isso é uma forma de conseguir diferenciar os estafilococos. Então, esse agar-manitol, então, se vocês acompanharem aqui comigo, agar-manitol, ele é um agar, ou seja, uma substância gelatinosa que as estafilococos conseguem desenvolver. Esse agar, ele tem altas concentrações de sal, tá? Então, esse é um grande diferencial. Então, se alguém um dia perguntar para vocês, qual meio é essencial para diferenciar estafilococos, é o agar-manitol. Por quê? Ele tem grandes concentrações de sal. E as estafilococos conseguem sobreviver nessas condições, tá? Então, o meio geralmente demora de 18 a 24 horas para elas crescerem
tá? Nessas plaquinhas. E aí, dependendo da espécie, então a Staphylococcus aureus, elas ficam com uma característica mais amarelada, tá? Tem a epidermites que ela fica mais avermelhada. Tem outro teste que dá para fazer, pessoal, que é o teste da catalase. Esse teste da catalase é para ver se uma bactéria tem ou não a enzima catalase. Quero que vocês lembrem da aula passada, as Streptococcus, da aula passada, da segunda passada. As Streptococcus têm ou não catalase, gente? Pega aí nas anotações de vocês. As Streptococcus, que a gente viu na semana passada, elas tinham catalase? Tá bom, gente, vai lá. As Streptococcus que a gente viu na semana passada não tinha a enzima catalase. O que é a catalase, pessoal? É uma enzima, acompanha aqui comigo no slide, é uma enzima que vai converter o peróxido de hidrogênio. O que é peróxido de hidrogênio? Água oxigenada, tá? Que vai converter esse peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, tá? Então, as Streptococcus da semana passada não tinha catalase. Agora, as Staphylococcus, que a gente está vendo hoje, elas têm catalase, tá? Então, é uma forma da gente diferenciar os dois gêneros. Elas têm catalase, ok? Como que a gente vai fazer isso? Vocês concordam comigo que quem tem catalase vai converter o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio? Certo? Oxigênio. Se a gente estiver nadando, mergulhando numa piscina, liberar gás ou colocar oxigênio, o que vai acontecer com a água? Borbulha, vocês concordam comigo? Forma bolhas. Se a gente liberar gás na água, forma bolhas, né? Então, gente, um teste que dá para fazer com essas, para saber se a bactéria tem ou não a enzima catalase, você coloca a bactéria, acompanha aqui comigo no slide, você coloca a bactéria na presença de água e coloca peróxido de hidrogênio. Se formar bolha, é porque ela tem a enzima catalase, tá? Formou bolha, é porque tem catalase. Então, a Staphylococcus forma bolha porque tem enzima catalase. Se for Streptococcus, vai formar bolha? Por quê? Vou aguardar alguém responder. Gente, vocês estão me assistindo? Não vai formar porque não tem catalase, né? Isso. Então, a Streptococcus não forma, porque não tem catalase. A Staphylococcus forma porque ela tem catalase. Certo, pessoal? Então, são formas de você conseguir diferenciar qual espécie que é, qual gênero que é, tá? Outra forma é através do teste de coagulase. Gente, isso aqui é diferencial. Assim como o agar-manitol, ele é diferencial para as Staphylococcus, a coagulase também vai ser diferencial para Staphylococcus. Por quê? A Staphylococcus é o único gênero que vai ter coagulase. Então, pelo nome, o que ela faz? Coágulo, certo? Então, a coagulase é uma enzima que a Staphylococcus tem que possibilita a formação de coágulos. Então, você coloca os componentes dos reagentes. Se formar um coágulo, deu positivo. Então, é Staphylococcus. Se não formar um coágulo e ficou líquido, então não é positivo, é negativo, não é Staphylococcus. Então, todos esses, pessoal, são métodos de diagnóstico, de diferenciar Staphylococcus. Alguma dúvida nesses métodos? Alguma coisa não deu para entender, pessoal? Tranquilo? Posso continuar, então?
Pessoal, agora a gente vai mudar de gênero, tá? Então, até agora a gente só viu estafilococcus. A gente viu vários fatores de virulência e as estafilococcus têm vários, tá? A gente também viu os métodos diagnósticos delas. Agora a gente vai mudar de gênero. Nós vamos falar agora sobre as nicérias, tá? Então, agora fechou uma parte da tabelinha que vocês vão montar depois, tá? Agora nós vamos falar sobre um outro gênero. Esse gênero que nós vamos conversar agora é chamado de Nicéria, tá? As nicérias, diferente dos dois outros gêneros que nós vimos até agora, são gram-negativos, tá? Bactérias gram-negativas. Então, elas não têm uma parede celular tão grande de peptidoglicana, tá? A parte peptidoglicana é mais fina e elas têm uma membrana externa, daí, tá? Se vocês não lembrarem, depois vocês retornam lá na aula de grãos, de bactérias, de parede celular, tá bom? Essas nicérias, pessoal, elas são mais estilos de cocos, tá? São mais arredondadas. Normalmente elas estão dispostas ou em pares, então 2, tétrades, 4, ou em cadeias curtas, ou seja, mais sequenciais. Elas não são tão características assim, tá? Elas são imóveis, ou seja, elas têm flagelo? Não, porque elas são imóveis, tá? A doença mais comum que a gente conhece na clínica, relacionada com o gênero Nicéria, é a gonorreia, tá? Então, é uma doença sexualmente transmitida. Então, duas espécies, que, ó, esse G tá errado, ó, o PowerPoint às vezes atualiza. Então, duas espécies que a gente conhece, que é bem descrita da Nicéria, é a Nicéria gonorreia, tá? Que causa, então, a gonorreia, e a Nicéria meningitis, tá? Que causa, então, também meningite, tá? Então, a inflamação das meninges, aquelas membranas que envolvem, aquelas cápsulas que envolvem o cérebro, tá? Então, a nicéria está envolvida com essas manifestações. A gente consegue observar também manifestações da nicéria na boca, tá? Então, formação de abscessos, de áreas mais necrosantes, tá? Endocardite também está relacionada com nicéria. A gente falou de endocardite lá nas streptococcus da aula passada. E claro, né, gente, as doenças sexualmente transmitidas, que elas estão mais relacionadas. Então, por exemplo, a gonorreia. E aí, o que acontece na gonorreia? Vocês sabem falar para mim? Como que identifica que a pessoa tem gonorreia? Então, tanto o homem quanto a mulher tem dor para urinar. Então, tem uma inflamação na região da uretra. Tem liberação de pus também. Então, fica bem fedido, dor para urinar. Gera um incômodo bastante grande, tá? Então, isso são algumas características desse gênero. O que tem de fator de virulência e evasão importante da nicéria? A nicéria, pessoal, vai ter algumas proteínas localizadas ali na superfície delas, vai ser bastante importante, tá? Então, vamos começar primeiro pelas características das fibras. As fibras a gente já viu, tá? Só um pouquinho. Então, as fibras, pessoal, se vocês lembrarem, elas causavam adesão no hospedeiro, tá? Além das fibras, que as nicérias têm bastante, elas têm as proteínas OPA, tá? As OPAs também vão ajudar nessa aderência ao hospedeiro. Então, vai ajudar que a bactéria chegue no hospedeiro e colhe, né? Eu acho que foi a Nútia que perguntou. E colhe, que fique aderida ao hospedeiro. Então, as nicérias tem tanto as fibras que vão fazer isso, quanto essas OPAs, tá? Outro componente, pessoal, outro fator de virulência importante das nicérias são as proteínas POR, tá? POR vem dos poros ou das porinas, que a gente conversou numa outra aula também. Essas porinas são canais que formam aqui, ó, na membrana da bactéria, que permite que nutrientes entrem na célula. Então, ela consegue se estabilizar bastante ali nesse ambiente. Elas conseguem se desenvolver bem ali nesse ambiente, tá? Então, outras proteínas que funcionam como fator de virulência, proteínas POR.
Além disso, as principais causadoras de dano no hospedeiro são as proteínas LOS, tá? Elas são constituídas, então, pelo nome L de lipídio, então gordura, e oligosacarídeo, OS de oligosacarídeo, ou seja, tem uma porção lipídica e uma porção de açúcar, sacarídeo, então, de açúcar, tá? Essa junção desses componentes, desses LOS, formam, então, uma endotoxina. Endotoxina é um componente que vai ser tóxico para o hospedeiro, tá? Então, é um componente da própria bactéria que vai causar dano, vai ser o principal componente do gênero Neisseria que vai causar dano para o ser humano, para o hospedeiro, tá? LOS. A própria cápsula, gente, ela vai ter uma capacidade antifagocitária, lembra lá nas Staphylococcus, que a cápsula tinha essa capacidade de fugir da fagocitose dos macrófagos? Aqui também a cápsula vai ter essa capacidade antifagocitária. Por último, pessoal, lembram dos nossos plasmídeos, das bactérias? Os plasmídeos, eles secretavam as beta-lactamases, lá nas Staphylococcus. Na Neisseria, também. Qual que era a função dessas beta-lactamases mesmo para a bactéria? Alguém me responde aí. Qual que é a função dessas beta-lactamases? O que elas ajudam nessas bactérias? Vamos, gente, alguém me responde aí. Não? Vou ver se eu abro aqui o chat, para ver o que vocês falam. Mas elas possibilitam a resistência aos antibióticos, tá? Então, ó, aqui o nosso plasmídio, eu representei aqui nesse círculo, o plasmídio expressa os fatores R de resistência. O que é isso? São enzimas que possibilitam a resistência aos antibióticos. Então, por exemplo, as beta-lactamases, tá? Agora, além dessa beta-lactamase, pessoal, o plasmídio também vai expressar uma outra proteína, na verdade, uma protease. Se é uma ase, o que ela faz? Quebra, tá? Quebra o quê? Uma proteína. Então, protease quebra uma proteína, que é a IgA. IgA, gente, é uma classe de anticorpos. Então, IgA significa imunoglobulina A, tá? É uma classe de anticorpos. O que o gênero da Neisseria faz? Quebra os anticorpos nossos que está tentando nos defender. Então, é um mecanismo que ela vai evadir, fugir do nosso sistema imunológico. Como? Quebra os nossos anticorpos para não conseguir atacar ela. Tá bom? Tudo bem até aqui? Em que meio que essa bactéria vai crescer? Agora, para a Neisseria, o meio ideal não é o agar-chocolate, não é o agar-sangue, tá? É o agar-chocolate. Então, esse agar-chocolate, pessoal, ele vai ter essa característica mais escurinha, tá? Não é feito de chocolate, é só mais pelo aspecto da cor dele, tá? Então, ou você pode usar o agar-chocolate e semear a bactéria, e olha só, ela fica com esse caráter mais esbranquicento, tá? Então, a cor marrom é melhor até para ver essa característica dela também. Ou existe um outro meio, que é o Thayer Martin, que nada mais é do que esse próprio agar-chocolate, só que agora mais vários tipos de antibiótico. Então, vancomicina, colistina, nistatina. Então, você usa o agar-chocolate e usa também antibióticos. Essa é a única diferença entre o agar-chocolate e o Thayer Martin, tá bom? Outra característica, pessoal, da Neisseria, do gênero Neisseria, é que também precisa ser utilizado CO2 nesse meio de cultura. Então, precisa cerca de 10% de CO2. Como que a gente produz CO2? Aí eu falei lá numa aula passada sobre o método da vela, né? Então, na combustão, na queima ali das velas, no fogo, libera CO2 que vai ser utilizado, então, para nossa Neisseria, tá? A temperatura ideal é de 35 a 36 graus. Então, agar-chocolate é perfeito para você identificar o gênero Neisseria, tá? Então, vocês vão
vou anotando essas partes, tá? Qual meio que é melhor para cada gênero, tá? Que outras coisas a gente pode fazer além da semeadura, ou seja, o meio de cultura ali no agrochocolate? A gente faz o bacterioscópico, tá? Ou seja, faz o gram positivo e gram negativo. A Nicéria, é gram positiva ou gram negativa? Gram negativa. Perfeito. Então, se ela é gram negativa, ela vai ficar mais rosadinha, mais vermelhinha, tá? Aí a gente faz uma semeadura lá no nosso agrochocolate. E a Nicéria, pessoal, vai ter uma característica que ela produz um componente que chama indofenol oxidase, tá? Então, quando você coloca o reagente, se ela fica positiva, se ela produz indofenol oxidase, ela vai ficar preta ou azul escuro. Se ela não produz, ela fica amarelinha. Se a bactéria é do gênero Nicéria, então, e você coloca esse componente, esse reagente, ela vai ficar escura, porque só a Nicéria vai produzir indofenol oxidase, tá? Se for um outro gênero, ela não tem esse componente para produzir o IFO. Então, não vai ficar escuro, aí vai ficar negativo. Então, é uma forma importante da gente conseguir diferenciar se é Nicéria ou não, tá? Outra forma, pessoal, é que a Nicéria, ela faz fermentação de glicose, tá? Então, quando o meio fica amarelo, é porque a bactéria fermentou, é porque deu positivo, fermentou a glicose. No caso da Nicéria, se você não sabe que bactéria que é, fez o teste da glicose, a fermentação, e deu amarelo, a gente sabe que pode ser Nicéria. Agora, se deu vermelhinho e deu negativo, aí não tem como ser Nicéria, porque a Nicéria sempre faz fermentação de glicose. Tá bom? Tranquilo aqui com a Nicéria, pessoal? Dúvidas aqui? Vou continuar então, tá? Então, agora a gente viu os estafilococos e a gente viu Nicéria. O terceiro grupo de bactérias vai ser, então, os bacilos e o clostridium, tá? A gente vai falar sobre cada um deles, mas nessa primeira parte eu juntei eles, porque eles têm características similares, então, para ficar mais fácil de vocês relacionarem, tá? Vocês estão ouvindo os cachorros latindo aí? Bom, pessoal, então, quais características dos bacilos e do clostridium? Eles são gram positivos, tá? Então, igual o estrépito, igual o estáfilo, os bacilos e os clostridiums também são gram positivos, tá? Eles vão ter uma característica que até agora eu não havia falado para vocês ainda, deixei para falar agora nesses que são mais característicos. Os bacilos e os clostridiums, pessoal, eles têm a capacidade de formar esporos, tá? Eles são chamados, então, de endósporos. Esses esporos que essas bactérias liberam, tá? O que são esses esporos, gente? São uma forma de sobrevivência dessas bactérias. Então, por exemplo, muitas vezes, numa situação, por exemplo, de temperatura alta, essas bactérias não sobreviveriam. Mas essas formas mais simples de esporos sobreviveriam, tá? Então, essas bactérias são muito difíceis de controlar, de matar elas, porque elas possuem essa forma de esporos. Essas formas de esporos, pessoal, elas conseguem viver por anos no solo, no meio ambiente, mantendo essa forma. O que significa, então, esses esporos? Então, acompanha comigo no slide aqui, pessoal. A gente tem uma bactéria, tá? Um bacilo. Se é um bacilo, ela vai ser mais alongada. Agora ela não é mais arredondada, certo? Então, mais alongada. Esse processo de esporulação, o que é, gente? Tem uma divisão do material genético e ela vai, então, ela pega uma porçãozinha aqui do citoplasma e forma essa estrutura. Então, o que é esse esporo? É o material genético da célula com um pouquinho de citoplasma, da bactéria com um pouquinho de citoplasma. Só, tá? Nessa forma,
elas conseguem passar bastante tempo no meio ambiente. Professora, Tá bom? Característica de respiração. Eles são aeróbios e anaeróbios facultativos. Pode perguntar. deu uma travada na hora que você foi explicar da esporulação. Você pode explicar de novo, por favor? Alguém vai perguntar? Acho que tá travado o áudio, professora. Tá travado? Tá, eu não tô conseguindo ouvir nada. Peraí. O áudio... Vamos lá, então. Peraí. Estão me vendo? Melhorou agora? Algum retorno, pessoal? Ok. Agora vou, Isa. Eu tô lendo agora o... Vocês estão me vendo agora? Ah, continuar. Posso voltar para lá? Se travar de novo, tá bom? Maravilha. Então, eu vou voltar para o esqueminha, é isso? Eu que agradeço, Isa. Só um minutinho que eu vou voltar aqui para o esqueminha. Certo, pessoal. Então, o que é essa esporulação? Ou seja, o que é essa formação de esporos? Se vocês observarem aqui no esqueminha, aqui a gente tem um bacilo, certo? Então, se ele é um bacilo, ele é mais alongado. Então, agora ele não é mais um coco. E aqui, ó, esse material genético está replicando, ele está duplicando. Tá? Se vocês observarem, ele pegou um pouquinho só de citoplasma da bactéria, formou uma cápsula aqui em volta e ele foi o quê? Ó, ele foi liberado. Então, esse esporo, gente, ele é só o material genético da bactéria com um pouquinho de citoplasma que foi liberado. E aí, nessa forma aqui de esporo, ele consegue sobreviver por muito tempo no meio ambiente. Então, pessoal, eles sobrevivem, eles conseguem manter as atividades funcionantes dele, tanto com oxigênio quanto sem oxigênio. Então, eles são aeróbios ou anaeróbios facultativos. Eles funcionam ali nos dois, tá? Isso nos bacilos. Agora, o Clostridium, eles são anaeróbios estritos, ou seja, eles só conseguem se dividir e ter as suas funções ideais em condições fora de oxigênio, na ausência de oxigênio, tá? Então, quando vocês forem fazer a tabela, vocês colocam uma parte só para bacilo e outra só para Clostridium, porque eles têm as características de metabolismo aí diferentes, tá? Então, bacilo é aeróbio e anaeróbio. Clostridium, eles são somente anaeróbios, ou seja, o metabolismo deles não depende de oxigênio, tá? Então, fica aí a diferença deles. Ok com a esporulação, pessoal, o que é esse esporo, então? E a importância dele para a bactéria? Sim? Bom, gente, uma doença causada pelos bacilos é o carbúnculo, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, geralmente dá bastante em animais, mas pode ser transmitida também pelo ser humano, tá? Então, esse carbúnculo, ele manifesta feridas na pele, ele pode ser inalado também, né? Então, e aí vai para as vias respiratórias, ou pode também ser ingerido, e aí a gente é infectado através do trato
gastrointestinal, tá? Os bacilos, então, eles estão bastante relacionados com intoxicações alimentares também, gastroenterite, ou seja, inflamação no estômago, inflamação no intestino, tá? Então, gera aquele desconforto gástrico. Então, os bacilos, né, como o próprio nome já diz, eles têm essa forma aqui mais alongada, tá? Agora, ele não é mais arredondado. Certo? E aí, pessoal, em questão de fator de virulência, os bacilos, eles são mais simples, tá? Então, se vocês lembrarem, a gente falou das estafilococos, da Neisseria, que tinha resistência à fagocitose por causa da cápsula, os bacilos também. Então, a cápsula, gente, sempre vai dar essa resistência à fagocitose. A diferença é que o bacilo, na cápsula dele, tem um ácido deglutâmico. Então, ele possibilita uma resistência maior ainda, tá? Mas então as cápsulas, elas sempre fornecem essa resistência à fagocitose, ou seja, o processo que o macrófago ia englobar, ia fagocitar essa bactéria. Então, a cápsula ajuda a evadir disso. Além disso, gente, o plasmídio desses vírus liberam algumas, tá? Possibilita a expressão de algumas toxinas. Tá? Então, o fator E, que é o fator de edema, porque ele vai gerar um edema no hospedeiro, fator L letal e o antígeno protetor, são 3 toxinas que são liberadas pelo plasmídio, tá? Essas toxinas também vão ter uma ação antifagocitária, tá? Então, antifagocítica, junto com a cápsula, essas toxinas também vão tentar controlar o macrófago para não fazer a fagocitose e vão bloquear os leucócitos, ou seja, as células de defesa do nosso organismo vão ali bloquear a ação dessas células, tá? Então, são poucos fatores de virulência, só que eles são muito potentes para tentar driblar ali o nosso organismo, tá? Então, tem a cápsula, tem as toxinas, que vão bloquear os leucócitos. Tudo bem? Então, esses são os fatores de virulência dos bacilos. Como que a gente faz, pessoal, para... Pode perguntar. Oi, professora. Eu não entendi sobre as toxinas. Tá. As toxinas, elas são 3. Elas funcionam juntas. Primeiro, elas vão ter 2 funções. Tá? A primeira função é trollar o macrófago, igual a cápsula faz, de resistir à fagocitose do macrófago. As toxinas também vão ter essa capacidade antifagocítica. Então, a bactéria libera essas toxinas, e aí essas toxinas atuam no macrófago para ele não conseguir fazer fagocitose, tá? Essa é a primeira função das toxinas. A segunda função é que ele vai bloquear as células imunológicas. Então, das células que fazem parte dos leucócitos, tem várias. Tem os macrófagos, os neutrófilos, os linfócitos, são várias. Então, essas toxinas vão atuar nessas várias células do sistema imunológico para eles não desempenharem a atividade e a função deles. Tá? Então, essa é a função das toxinas. Trola todo mundo do sistema imunológico. Deu para entender? Deu sim. Deu sim. Que bom. Tá, a forma de detecção dos bacilos, primeiro a gente faz uma coloração de Gram, né? Os bacilos são Gram positivas, então vai ficar roxinho. E para avaliação dos bacilos, gente, a gente também faz semeadura em agar-sangue, então aquele meio de cultura mais vermelho que foi utilizado lá nas streptococcus também pode ser utilizado para determinação de bacilos. Ele fica essa cultura bem viscosinha até, né, mais esbranquicenta. Então aí ó, Bacillus anthracis, que é o que causa a doença do carbúnculo, ou também chamada de antrax. Tá? Então, esse método mais simples, tanto diagnóstico quanto de fatores de virulência, o Bacillus é mais simples. Tá? E aí eu falei para vocês que tinha 2 gêneros, né?
dentro daquele grupo tinha o bacilos e tinha o clostridium, tá? O clostridium também são gram-positivos, eles também formam esporos, ou seja, os endósporos, tá? Então, os clostridiums, eles também são bastante resistentes ali no meio ambiente. Eles são bastonetes grandes, então eles são mais alongados. Agora, o fator diferente aqui do Clostridium, que até agora todos eram imóveis, é que o Clostridium, eles têm flagelos, tá? Então, flagelos permitem o movimento e são peritríqueos. Então, os flagelos peritríqueos, se vocês voltarem lá na aula que eu dei sobre flagelos, são aqueles flagelos que têm toda a extensão da bactéria, tá? Então, são os peritríqueos. A gente consegue encontrar Clostridium no solo, na água, tá? Até no trato gastrointestinal também eles são bastante residentes. E aí eu falei para vocês que eles são anaeróbios restritos, ou seja, eles conseguem se multiplicar ou desenvolver a atividade tóxica deles na ausência de oxigênio. E aí eu pergunto para vocês, em que tipo de situação que a gente tem ausência de oxigênio que os clostridiums vão conseguir se dividir? Tá? Então, para a gente pensar aí, duas espécies bem representadas do gênero Clostridium é a botulino, que produz a toxina botulínica, e a tétane, que é a que causa o tétano, tá? Eu vou falar sobre a botulina com vocês, porque tem a questão do interesse odontológico pela parte da estética, né? Então, se a gente pensar no Clostridium botulino, ele é responsável por uma doença, né, que é chamada de botulismo, tá? Ela é uma doença rara, é uma doença severa, pode ser fatal, pode não ser, tá? Então, igual todos as bactérias do gênero Clostridium, pode estar presente no solo, pode estar presente em alimentos contaminados, então alimentos mal cozidos. Que tipo de sinais e sintomas tem? Então, vai ter a fraqueza muscular, tá? Vai ter uma paralisia ali do trato gastrointestinal, então você fica com enjoo, pode ter constipação, paralisia também do músculo óculo-motor, tá? Então, é comum ter uma alteração aqui no músculo dos olhos. Então, isso é uma característica do botulismo, doença causada pelo Clostridium botulinum, tá? Então, perguntei a vocês, em que condições essas bactérias conseguem sobreviver, conseguem se multiplicar, sendo que não pode ter oxigênio. Esse Clostridium, ele é muito comum, pessoal, em alimentos enlatados, tá? Que não foi processado de maneira adequada, tá? E alimentos em conserva. Então, o alimento fica ali fechado por bastante tempo, tá? Em conserva. O Clostridium tá ali e ele consegue se multiplicar em condição de anaerobiose, tá? Falta de oxigênio. Então, aí o cuidado que a gente tem com alimentos em conserva ou enlatados, tá? Verificar sempre a procedência, a validade, coisa assim, tá? Quais são os fatores de virulência do Clostridium botulino? É a toxina botulínica, tá? Tem vários tipos de toxina botulínica. As que vão ser maléficas para o ser humano são as toxinas botulínicas A e B, tá? Essa toxina botulínica, que é o que a clínica vai chamar, o pessoal vai chamar de botox, tá? O que acontece, então, pessoal? Nessa primeira imagem aqui, ele é um neurônio que vai liberar acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor que vai atuar lá no músculo e causar contração muscular, tá? Então, aqui seria o músculo, a acetilcolina chegando aqui vai causar contração. O que acontece, pessoal? O Botox, ele inibe a liberação dessa acetilcolina, dessas moléculas. Se ele inibe a liberação, a acetilcolina vai chegar aqui no músculo? Não. E aí o músculo, pessoal, não consegue contrair. É por isso que tem a fraqueza muscular. Então, no caso, por exemplo, das rugas, o que a toxina botulínica faz?
ela faz uma microparalisia ali naquele músculo para ele não ficar contraindo. Então, vai causar um relaxamento desse músculo. Então, o fator de virulência importante do Clostridium botulinum é a toxina botulínica. Tá bom? Como que faz o diagnóstico desse Clostridium botulinum? Primeira forma é pelos exames clínicos. Então, se a pessoa está apresentando uma fraqueza muscular, mal-estar, fraqueza também do sistema digestório. E a segunda forma, gente, é fazer uma identificação da toxina. Então, pode ser colhido o sangue de um paciente e tentar identificar a toxina A e B, né, lá no laboratório, ou pode tentar identificar também se o alimento que a pessoa ingeriu, se ele tinha toxina botulínica, né? Então, é outra forma também de tentar verificar se a pessoa tem mesmo botulismo. Certo? Pessoal, tudo bem até aqui? Dúvida, gente? Eu vou então para o nosso quarto gênero, tá? De bactérias aqui que a gente vai conversar hoje. Eu vou acelerar um pouquinho para dar tempo também de vocês terminarem a tabela. Essa tabela vocês podem tirar uma foto e postar no fórum, tá? Comparando então os diferentes gêneros. E aí eu vou contar isso como presença de vocês da aula de hoje, tá? O quarto gênero, então, pessoal, são as micobactérias. Elas têm uma estrutura um pouco diferente. Mico vem da palavra lá de micose, e a micose é relacionada com fungo, né? Mas ela é uma bactéria. Então, as micobactérias, elas possuem algumas características semelhantes ao fungo, mas elas são bactérias, tá? As micobactérias, gente, vou adiantar para vocês já que vão causar doença tuberculose, tá? Então, não sei se vocês já conheceram alguém, ou já viram, eu lembro de uma novela que um indivíduo tinha tuberculose lá. Então, as micobactérias também são bastonetes, eles são delgados, tá? Então, fininhos, mais compridinhos, podem ter ramificações. Eles são aeróbios, então as micobactérias, elas têm a sua atividade ótima na presença de oxigênio, não formam esporos, tá? Então, o único que eu falei para vocês que formam esporos são os bacilos e os clostrídios. São imóveis também, então não tem flagelo. Olha que diferente esse aqui. A ausência de cápsula, tá? Então, lembra que a cápsula é importante para a ação antifagocitária, para fugir do macrófago? As micobactérias não têm cápsula. Só que, por outro lado, gente, elas têm uma característica diferente, que elas são intracelulares. Então, elas vão se proliferar e viver dentro de macrófagos. Sabe aquele macrófago que vai tentar defender a gente? Ela dribla o macrófago, entra no macrófago e sobrevive dentro dele. E aí ele não consegue fazer a fagocitose, porque ela não entrou pelo mecanismo de fagocitose. Tá? E aí o macrófago não consegue destruir essa micobactéria. Para as micobactérias, a gente utiliza a vacina BCG, né, que a gente toma ainda quando criança. Agora, o que tem de diferente aqui das micobactérias? Elas se parecem mais com as bactérias gram-positivas, porque elas não têm membrana externa. Tá? Então, aqui a gente tem, acompanhem comigo que isso é bem importante. Elas têm a bicamada lipídica, que é a membrana, a gente tem a camada de peptídeo glicana, tá? E aí, elas não têm membrana externa, tá? Só que elas têm uma grande camada, um grande teor de lipídios, de gordura, anexo aqui a peptídeo glicano. Então, isso é o diferencial das micobactérias. Tem uma grande quantidade de lipídios livres aqui, anexos a peptídeo glicano. Tá? Então, essa é a primeira informação importante que vai diferenciar as micobactérias. Tudo bem até aqui? Ok, pessoal. Então, falando agora sobre os fatores de virulência das micobactérias, pessoal, 2 componentes lipídicos. Então, lembra que eu falei, ó, aqui a gente tem a membrana, tem a peptidoglicana, e aí lembra que eu falei que tem uma grande camada de lipídios ali anexos à peptidoglicana?
existem dois componentes que vão ser bastante importantes para as micobactérias exercerem. São os dois fatores de virulência, tá? Esse primeiro aqui, ó, que eu estou sinalizando, é a lipoarabinomanana, tá? Lipoarabinomanana. Então, é o componente lipídico, tá? E ele, gente, ele vai diminuir a ação dos anticorpos ali nas micobactérias. Lembra que as micobactérias não têm cápsula? Então, elas precisam ter outro mecanismo para driblar o nosso organismo, né? Então, primeiro a lipoarabinomanana, que ela vai diminuir os efeitos desses anticorpos. O segundo fator de virulência, gente, são esses ácidos micólicos, tá? Então, também ácidos aqui anexos à peptidoglicana, nessa parte mais externa da parede celular das micobactérias. Gente, esse ácido micólico, ele dá uma característica especial para as micobactérias, tá? Esse ácido micólico, ele torna a bactéria resistente a outros tipos de ácido. Então, por exemplo, se a gente ingerir uma micobactéria, se ela chegasse aqui no estômago, o ácido do estômago não ia matar as micobactérias. Por quê? Porque elas são resistentes a esses ácidos, tá? Então, esses dois componentes estão presentes ali na parede celular das micobactérias. Além disso, gente, as micobactérias possuem outros dois mecanismos, outros dois fatores de virulência que elas expressam, que elas produzem, tá? O primeiro são chamados de micosídeos, ou também chamado de fator corda, que ele vai inibir, gente, a migração dos leucócitos, tá? Ou seja, igual da outra vez, igual da outra situação, ele inibe que as células de defesa cheguem ali para atacar ela. E forma granulomas. O que é esse granuloma, gente? Onde tem uma bactéria, vai ter uma inflamação grande ao redor, tá? E essa inflamação pode ter uma característica crônica. Então, esses micosídeos são fatores de virulência que inibem a migração de leucócitos e formam uma inflamação muito grande ao redor, que são chamados de granulomas. Muitas vezes, esses granulomas fazem espécies de cicatriz. Então, por exemplo, a pessoa que tem tuberculose, o principal órgão afetado é o pulmão, né? E aí, essa região do pulmão que foi afetada por uma micobactéria forma uma cicatriz, tá? E aí essa parte perde a função, não vai ter mais função porque formou uma cicatriz naquele lugar. O quarto fator de virulência que é expresso pelas micobactérias são as tuberculoproteínas, e essas proteínas vão ajudar, então, as micobactérias a invadir o hospedeiro, tá? A célula do hospedeiro. Então, são esses os 4 fatores principais de virulência das micobactérias. Tudo bem, pessoal, aqui? E aí, gente, eu falei para vocês que a membrana das micobactérias tem muito lipídio, certo? Muita gordura. Se ela precisa de muita gordura, se ela tem muita gordura, para ela crescer, ela precisa utilizar muita gordura. Então, o meio, gente, que a gente vai utilizar para o crescimento das micobactérias, tem que ser mais viscoso, mais líquido. A gente utiliza normalmente, então, um caldo, tá? Que tem muito o quê? Lipídio. Se ela tem muito lipídio, no meio precisa ter muito lipídio. Então, nesses meios de cultura, geralmente é adicionado glicerina e lípides, geralmente proveniente da gema de ovo, tá? É uma fonte aí de gordura. A diferença, gente, do crescimento das micobactérias é que ele é muito lento, ele demora mais para acontecer. Então, pode demorar de 2 a 60 dias para a gente conseguir visualizar esse aspecto aqui. Então, esse caldo verde, né, que é rico em gorduras, e aí essas amarelinhas ou as branquinhas são as colônias das bactérias, das micobactérias se desenvolvendo, tá? Então, a gente precisa ter bastante gordura nesses meios. Então, já adiantei para vocês, pessoal, que é o agente, então, da doença tuberculose. Então, você passa através de gotículas ou de tosse, né, essa micobactéria tuberculose. Ela é uma doença que ela é frequente na população, então ela é considerada endêmica, tá? Não tem um pico, mas geralmente tem pessoas. Por quê?
quando uma pessoa é assintomática, ela ainda não sabe que ela tem essa doença, ela chega a infectar de 10 a 15 pessoas por ano. Então, tem sempre pessoas adquirindo formas de tuberculose, tá? E aí, pessoal, claro, a forma mais afetada da tuberculose são os pulmões, tá? Então, 90% dos casos primeiro atinge o pulmão, só que dependendo do nível da imunidade da pessoa, ela pode atingir outros locais. Então, por exemplo, a pessoa aidética, ela tem uma deficiência ali no sistema imunológico, tá? Então, essa bactéria consegue atingir outros órgãos, então, ossos, rins, a pele podem estar sendo afetados. Então, dos sintomas, o primeiro tipo de sintoma que a gente vê na tuberculose é tosse, tá? Mas a gente também observa febre e perda de peso. Agora, olha só, é restrita aos pulmões, eu já falei para vocês que não. Só que existem manifestações bucais da tuberculose. É nesse momento que você olha e fala, professora, que desnecessário isso. Mas vamos lá, é importante vocês saberem disso, tá? Existem manifestações bucais, é a primeira forma de manifestação da tuberculose? Não, ela está presente lá em 1% dos casos só, mas pode acontecer, tá? É importante que vocês saibam disso e consigam diagnosticar. Então, por exemplo, pode ter manifestações na língua, no palato, nos lábios ou também na mucosa da gengiva. Então, todas essas regiões de mucosa pode acontecer focos de necrose, ou seja, o que é a necrose? É a putrefação, é a morte ali daquele tecido, tá? Então, aqui nessa imagem, aqui a gente consegue ver úlceras, tá? Nessa região da mucosa da língua. Aqui também, gente, toda alterada essa ulceração do assoalho da boca, tá? Qual que é o cuidado que o dentista tem que tomar, né? Ele pode entrar em contato e contrair essa bactéria, né? Já que ele tem uma manifestação bucal. Então, o cirurgião dentista tem que estar sempre tomando os cuidados devidos ali, né? Com a questão de esterilização e proteção. Tudo bem, pessoal? Então, o que é importante vocês saberem? Pode acontecer manifestações bucais na tuberculose. E aí, pessoal, para finalizar, o diagnóstico é feito primeiro um diagnóstico mais clínico, né? É feito, na verdade, então, a inserção de uma proteína, que antigamente era chamada de tuberculina, hoje é chamada de TPD, tá? Então, é derivado proteico purificado, é uma proteína semelhante à tuberculina, tá? E aí, gente, somente as pessoas que têm tuberculose vão reagir a essa tuberculina, tá? Então, injeta essa proteína e aí, dependendo da espessura, do tamanho dessa reação, aí a pessoa é diagnosticada, então, com tuberculose, tá? Então, formou um edema grande, edemaciou, formou esse espessamento. Então, aí a pessoa é diagnosticada com tuberculose. Agora, tem uma segunda característica microbiológica que a gente consegue diferenciar. Lembra que ela não é nem gram-positiva, nem gram-negativa, ela tem uma característica diferente, as micobactérias. Então, a gente não vai fazer coloração de gram, tá? Então, essa informação é muito importante para vocês. A forma de corar as micobactérias é através da coloração de Ziehl-Neelsen. Lembra que essas bactérias, gente, são ácido resistentes, elas resistem aos ácidos, diferente da grande maioria das outras bactérias? Então, como que a gente vai fazer? Aqui a gente tem, então, bacilos, álcool, ácido resistentes, desse lado que eu estou mostrando. Ou seja, aqui a gente tem micobactérias, desse lado não. Aí a gente faz uma lâmina e cora com fucsina, que é rosa. Todo mundo vai corar, tá? Agora, quando a gente coloca essas células na presença de álcool e de ácido clorídrico, as que são resistentes ao ácido continuam coradas. Mas aquelas que não são resistentes ao ácido, gente, o que acontece? Elas morrem e perdem a coloração, tá? Aí faz uma outra cor que é chamada de azul de metileno, então quem não ficou rosa vai ficar azul. Então, nessa coloração de Ziehl-Neelsen, gente, como que a gente consegue determinar?
As bactérias que ficam coradas por fucsina, em vermelha, elas são ácido resistentes. Que bactérias que a gente sabe que resistem aos ácidos? As micobactérias, tá? Então, essa é uma forma, coloração de Ziehl-Neelsen, é uma forma da gente diferenciar as micobactérias. Eu preciso saber que vocês entenderam isso, pessoal. Vocês me dão um ok? Vou retornar para vocês. Quero um retorno de vocês agora. Ok. Isso, agora eu vou conseguir ver. Dúvidas aqui, gente? Pessoal, então, para quem chegou depois, essa aula a gente está gravando, tá? E aí, daqui a pouco eu posso, assim que eu conseguir processar, eu posso lá na sala do café para vocês. Eu vou ficar aqui até o meio-dia e eu vou dar esse tempo para vocês fazerem a tabela e postar lá no fórum, tá bom? Eu vou parar de gravar, porque daí já vai ser suficiente. Tá bom? Só um minutinho. E eu fico aqui se alguém tiver alguma dúvida enquanto vocês vão montando a tabela, tá? Então, se quiserem desligar meu vídeo, não tem problema. E se quiserem perguntar alguma coisa aqui, eu vou ficar esperando vocês terem alguma dúvida.